Olá, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Me chamo Cláudia, iniciando mais uma live em nossas segundas-feiras. Estamos aguardando o pessoal entrar para a gente bater esse papo e aí ver se está tudo certinho em relação ao áudio, à imagem, à internet. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. O pessoal vai estar chegando e vou aproveitar, falar sobre o canal no YouTube. Ele chama Cláudia Fabiana Jesus. São vídeos curtos com várias temáticas, então, se vocês puderem se interessar com os temas, vai lá no canal, compartilhe com os colegas. O pessoal pede até para fazer live no Instagram, além do Facebook, e fazer as lives, no YouTube, mas aí para fazer live no YouTube precisa ter um número maior de inscritos no canal. Então o canal Cláudia Fabiana Jesus, tem alguns temas lá, que a gente para pensar alguns minutos, temas provocativos como: você convive bem com as suas incertezas? Como que você se alegra na vida? Um tema lá, a curiosidade sobre você. Você tem curiosidade? Você para se surpreender, Então alguns temas aí. Outro tema que tem lá no canal é como fazer falta, se você suporta fazer falta na vida das pessoas. Tem um tema que chama finitude, superações. Então, a quem se interessar, lá no canal no YouTube tem vários vídeos curtos. Até o pessoal estava falando, às vezes eu posso até fazer vídeos mais curtos, porque não é todo mundo que termina de assistir. Estou aberta para sugestões de temas também no canal e aqui na live, tá? Então, muito obrigado, mas quem puder compartilhar o canal, aí eu agradeço muito, para a gente poder aumentar esse espaço de reflexão, de diálogo, de parceria. No momento difícil que a gente está vivenciando, poder parar e refletir sobre a vida é algo importante. Bom, obrigado por poder compartilhar aí sobre o canal Cláudia Fabiana Jesus. Vamos iniciando a nossa live. Obrigado, Célia, um grande abraço. Célia, uma querida, corajosa em sua mudança. Sérgio, parceiro aí das lives. Boa noite para você, boa semana. O som tá ok, a imagem também. Boa noite, Mônica. Muito obrigado, o pessoal já está entrando. Obrigado pela sua presença. E hoje a gente vai falar de um tema na live que foi sugestão de uma pessoa, Tanto é que eu estou trazendo aí, se vocês podem escrever, tanto lá no canal no YouTube como aí, de trazer sugestões, os temas. Tem temas que são muito da psicologia, acho que é interessante, mas parece que eu tenho uma tendência de trazer temas provocativos, temas de forma mais geral, não só ligado à psicologia, mas temas do cotidiano, das nossas vicissitudes. Então, aproveitem, trazem sugestões. Então, a sugestão do tema de hoje, abandonar a si próprio, foi de uma pessoa. Então, obrigado pela sua contribuição. Vamos conversar sobre o autoabandono. Vamos lá, o pessoal já está entrando, ok. Obrigado, José Donizete. Boa noite para você, uma ótima semana. Estamos começando uma semana pensando aí sobre falar do abandono, falar muitas vezes do que está acontecendo agora na sua vida, ou do que você já fez isso na sua vida. E é importante você ficar atento para não repetir. Será que é fácil se abandonar? Será que você está conseguindo não se abandonar mais e cuidar melhor de você? Será que você pode ter uma recaída, em alguns momentos da vida você escolher deixar de cuidar de você, seja pelas circunstâncias, por crise, por vários fatores, E aí vamos pensar então sobre essa questão do abandonar a si mesmo.
Obrigado, Gustavo Rodrigues, José Ricardo, boa noite. Jaime, um grande abraço. Sempre participativo, né, Jaime? Obrigado pela sua presença. E vamos conversar, né, sobre essa questão do abandonar a si mesmo. Quando a gente fala do abandono de forma geral, é muito comum a gente correlacionar o autoabandono com pai e mãe que abandonou o filho, a esposa ou o esposo que foi abandonado pelo companheiro, né? Tem sempre essa questão da relação com o outro, né? Essa mãe abandonou esse filho, né? Esse pai abandonou essa esposa. Então tem a coisa do abandono ligado ao outro. É mais comum assim. Quando a gente fala, você já se abandonou ou você está se abandonando neste momento da sua vida? Como que a gente para pensar nisso? Parece uma coisa não tão óbvia, porque não tem como eu me abandonar. Será que não tem como você se abandonar? Talvez pareça tão impossível, mas se a gente for fazer uma análise, muitas vezes você pode estar se abandonando ou já fez isso muitas vezes. Então vamos retomar. Por isso que a live tem esse objetivo de fazer a gente pensar, tá? Vamos pensar. Eu vou trazer alguns conceitos aí do abandono, nesse conceito. Fiquem participativos, se quiserem trazer as perguntas, tá, pessoal? Às vezes não dá para responder tudo, mas depois, dando um tempinho, eu respondo lá, a gente troca, a gente não responder no sentido de, né, de dar as respostas, mas de interagir com vocês, tá? Presente, Jaime, Belinha, boa noite. Então, o que é abandonar, né? O abandono a si mesmo, abandono a si próprio. Esse conceito de abandono, a gente já tem algumas lives, já trouxe alguma reflexão nesse sentido, mas o abandono, de alguma forma, tem a ver com afastamento de si, um desamparo que você faz com você mesmo, uma desatenção, você ficou desatento, você não deu atenção devida para você. Você pode ter momentos de descaso. Você teve descaso com você? Eu tenho descaso com o outro lá, com aquela pessoa que me magoou. Mas será que você não já passou por situações de descaso, né? De descuido para com você mesmo? Pense nisso. Você já descuidou muito de você? Cuidou mais do outro e você não conseguiu equilibrar e cuidar de você. O abandonar é deixar de cuidar de si também. E como que você fez isso? Você ficou muito tempo descuidando de você? O que você fez para mudar? Obrigado, Cláudio Testa, um grande abraço, Joana. Você já negligenciou essa palavra, né? Negligenciar. Você já negligenciou você mesmo? Será que você já fez isso? Será que você está fazendo isso agora, nesse momento da sua vida? Ou no meio de uma crise, ou de uma situação familiar, ou às vezes foi necessário você... Porque aí é diferente. Às vezes há momentos na vida que foi necessário você descuidar, porque você teve que cuidar de tantas coisas. Mas quanto tempo você descuidou de você? Quanto tempo você se afastou de você? Quanto tempo você parou de dar atenção para você? Essa é a questão. Porque eu posso ter uma pessoa que teve um determinado momento da vida que fez isso com ela, mas depois ela retomou. Ela voltou a dar atenção para ela. A questão é você descuidar de você durante 20 anos. A questão é você descuidar de você, por 15 anos da sua vida, por 30 anos da sua vida, né? Isso aí é até um exagero, mas tem gente que faz isso, né? Tem gente que muito cedo, né, aprende a não cuidar de si. E aí até tem uma herança aí comportamental, né? Tem aí uma influência da família, né? Depois a gente cresce, se torna adulto, vai cuidar do nosso passado, mas tem essa questão aí mesmo, né? O autoabandono, ele pode também vir de sentimentos de abandono lá da infância, né?
de alguma forma você não ter aprendido essa educação afetiva, né, nos primeiros estágios do desenvolvimento infantil, e isso se perdeu. Então tem pessoas que realmente não aprenderam e depois, quando se tornaram adultos, não pararam para reaprender ou aprender, né? Então vamos pensar sobre isso assim, né? O José coloca aqui, né, que muitas vezes pensar nos outros pode acarretar em você, né, esquecer das suas próprias vontades, seus desejos. Acho que é um grande desafio, né, pessoal? Como é equilibrar tudo isso? Boa noite, Mari Tavares, Luiz Tavares, Nelma, um grande abraço, minha querida. Então estamos aqui introduzindo alguns conceitos no sentido do que significa abandono, né? Você já foi indiferente com você? Você é indiferente com aquela pessoa lá, mas você já foi indiferente com você? Você deixou você do lado? Você postergou? Sabe aquela coisa que eu vou deixar para amanhã, que eu posso fazer outro dia? É para mim mesmo? É para mim mesmo, eu deixo para depois. Você pode procrastinar, deixar para depois coisas que são suas, que são importantes. Isso também pode ter uma relação aí com um autoabandono, né? Você já desistiu de você? Você já desistiu de você algumas vezes? Quando que você desistiu de você? Ou você, neste momento, está desistindo de você? E aí a gente vê alguns quadros, né, de melancolia, de sinais depressivos, né, ou de um desânimo perante a vida, né, porque isso vai fazendo parte do jeito da pessoa se sentir em relação a ela e ao mundo. Então ela desiste, ela tem uma desistência. Então eu queria perguntar, a desistência também tem a ver com autoabandono? Então vamos pensar assim, né, o quanto esse abandono tem a ver com várias características, essa descuido, não ligar para você, deixar você por último. A gente vai falar um pouco aqui depois, né, de um abandono que pode ser emocional, relacional, né? Vários tipos aí de abandono, alguns sinais e sintomas sobre isso. Mas o que a gente está introduzindo aí a live sobre abandono de si, né? Obrigado, Gui Marcondes, o Emerson Dias, obrigado pelas suas presenças. Então, é fácil se abandonar? Você acha que é difícil fazer isso? Parece que é mais fácil se abandonar. É algo comum aí, mas isso não é pensado pela própria pessoa. É comum, né, o abandono de si, até porque a gente tem uma cultura social de que se você começa a pensar muito em você, isso é egoísmo. Egoísmo é feio, não pode, então a gente tem uma tendência cultural de que se você fala, eu quero isso, eu decido aquilo, eu penso em mim, você é um cara egoísta. E as pessoas não querem ser egoístas, então elas colocam o outro em primeiro lugar. Então também tem a cultura. Você é influenciado por essa cultura? Achar que se você cuidar de você, olhar para você, colocar você na sua presença, você é egoísta? Você ainda acredita nisso? Então, o convite aqui na live também é você romper essa crença, jogar essa crença fora. Não é cuidar de si, não é egoísmo, tá? E a cultura tem as ideias dela, a cultura traz às vezes muitas crenças alienantes, tá? Então vamos rever, vamos deixar a cultura aí de lado um pouco e olhar para si. Obrigado do Barreira pela sua presença, Lenice. Obrigado, Anderson Santos. Uma excelente noite para você. A gente está aqui já introduzindo sobre o que representa o abandono de si. Você já fez isso, né? Não é tão difícil fazer isso. A Mari coloca aqui, né, do quanto corre atrás sobre isso, né, e sempre fez a vontade de outras pessoas. E hoje você está descobrindo aí, né, esse viver de uma outra forma, né, legal. Então vamos pensar, porque às vezes eu tô lá, tô evoluindo, tô olhando para mim, tô acreditando que pensar em mim não é egoísmo, mas
De vez em quando você pode ter uma recaída, de vez em quando você pode deixar de se cuidar, né? Você tá no momento que você, né, tá focando em outras coisas, e aí deixar de se cuidar, deixar de alguma forma de assistir a si mesmo, tá? Então vamos pensar assim, né? E o que que representa para você, assim? O que que significa quando eu falo você já se abandonou e você está se abandonando neste momento da sua vida? Você faz o abandono de si? O que que isso significa para você? Queria que você parasse um pouquinho, para um pouquinho e olha, percebe se essa frase tá fazendo sentido para você, assim, o que que representa? Como que você fez isso? Como que você se abandonou? Como que você está fazendo isso agora, assim? O que que você acha sobre isso? Dê alguns exemplos aí para você mesmo, se quiser escrever aqui, né? Porque senão a gente fica na negação. Lembra da live negação? Você está negando que você está abandonando a si mesmo. Então foi uma live lá sobre negação, né? Então vamos ser leal novamente. Acho que tem esse convite, né, de que você possa trazer esses exemplos do cotidiano, de coisas que você vivenciou que representa o autoabandono. Para agora e pensa sobre isso, assim, e age coragem para você parar e falar: eu me abandonei aqui, eu me abandonei nisso. Então você se abandonou 3 pontinhos. Tenta pensar, refletir. É um exercício de autoanálise também nesse sentido. Como que você se abandonou? Como que você deixou de cuidar de você? Como se isso está acontecendo agora na sua vida? Né? Legal, José. Às vezes a gente prioriza o bem comum, né? E adia a própria felicidade. Abandona o eu. Cadê seu eu? Tá abandonado aonde? Você fez isso em nome do quê? Você sabia que você estava se abandonando ou você nem sabia disso? Então você está alienado de si mesmo. Você não sabia que você estava se abandonando. Então eu vou trazer até algumas reflexões assim em relação ao abandono de si. Você já deixou de acreditar em algumas metas, alguns sonhos? Se você deixou de acreditar em alguns sonhos, isso é um autoabandono, porque você deixou de acreditar naquilo que você queria, você nem tentou, né? Ou o que o outro disse, você deu mais prioridade do que o que você diz para você, do que a sua própria intuição. Então você deixou de acreditar em algum sonho, algum ideal, algum desejo, isso é autoabandono. Você se afastou do que você gostava? Você já se afastou do que você gostava? Gostava de pescar, não fui mais. Gostava de estar, né, fazendo aquele lazer, não faço mais. Né? Não tenho tempo, não tenho grana, sei lá. Por que você se afastou do que você gostava? Você sabe, ou você foi deixando diante de tantas coisas, de os outros afazeres, afastar algo que você gosta e que é importante para você também tem a ver com abandonar a si mesmo. Você não dá atenção para você? Você não dá atenção para você. Como que você dá atenção para você? Onde você dá atenção para você? Como que você dá atenção para você? Não sei, assim, cada um tem o seu jeito de dar atenção. Qual que é o seu? Ou você não sabe porque você, na verdade, nem dá atenção, então você não sabe responder essa pergunta. Você dá atenção para você? Ou você não dá atenção? Quem não dá atenção a si mesmo, né, de alguma forma, abandona a si mesmo. Tá? Tem bastante caminhos para a gente se auto-abandonar, hein? Tem bastante, pessoal. Vamos escrevendo aí, coloca aí. Boa noite, Rosa, abraço. Você não dá apoio para você, você não se apoia, você não fica do seu lado, você fica com vergonha de si, você fica tão inseguro e você não se apoia. A gente fala tanto essa frase, né? Vamos apoiar o outro, apoie seu filho, apoie seu amigo, apoie, né, seu companheiro.
Mas se você não dá apoio para você no sentido emocional, no sentido material, como que você se apoia? Se você não dá apoio, você tem esse processo de abandono de si. A luta com a gente mesma, né? A Célia está colocando aqui, tem que ser constante, porque é fácil a recaída, o não querer ser egoísta, temos que dar atenção a nós mesmas, ficar em vigília sempre. Muito obrigado, Célia, né? Maravilhosa, essa pessoa aí que contribui também aí nas lives. De alguma forma, esse trabalho diário, constante. Obrigado pela sua fala, porque tem as recaídas, né? Quando vê se está com receio de ser egoísta de novo. Obrigado pela sua fala. Às vezes você está começando a deixar de se abandonar, mas tem que ter essa constância, né? Se você consegue manter isso, ou você fica muito instável. Você cuida de você, daqui a pouco você descuida, daqui a pouco você cuida, dá um pouquinho de atenção, mas você, de alguma forma, se afasta de você de novo. Será que você tem essa tendência? Então, a Célia traz a importância da manutenção do autocuidado. Obrigado, Regis Nascimento, Marcele. Vamos lá, a gente está trazendo reflexão. Será que você tem um abandono de si presente na sua vida, no seu cotidiano? Você não acredita em você? Você acredita lá na sua amiga, naquela pessoa que você coloca como ideal, mas você não acredita em você. Por que você não acredita em você? Você aprendeu a não acreditar em você? Se você não acredita em você, você está se abandonando. Porque um dos pontos importantes é a confiança em si, naquilo que você quer, naquilo que você conhece de você. Se você não acredita em você, você, né, de alguma forma está nesse autoabandono. Você tem atitudes de descaso para com você? Deixa para lá, deixa quieto. Já falou isso? Deixa quieto. É para mim mesmo. Depois eu vejo, né? Você descuida de você em vários aspectos, depois a gente vai ver, a gente tem às vezes um descuido fisicamente, né? Alimentação, a questão do cuidado físico na área, né? Na nossa área, nosso corpo, né? No nosso emocional, no nosso espiritual. Se você descuida em vários aspectos e áreas da sua vida, ou às vezes você cuida mais numa área e esquece da outra, né? Também a gente tem essa tendência porque a gente é uma totalidade, a gente é uma complexidade que às vezes a gente vai mais para uma área, esquece da outra, mas vamos olhar para isso. Você deixa você mesmo aí por último da fila, você de alguma forma não se escuta. Se você não se escuta, como que você vai dar resposta para você? Como que você vai ficar do seu lado? Se você não se escuta, como você vai dar atenção para a sua intuição? Se você não se escuta, como você vai responder a si diante das suas escolhas? Você escuta quem então? Os outros? A sociedade? Se você não se escuta, porque para você se escutar, você tem que se proporcionar esse espaço. Se você não se escuta, você tem aspectos de abandono de si, tá? Se você é indiferente com você, também você está no processo de autoabandono, né? Se você desiste fácil do que você quer também, né? Também é um autoabandono, você desiste fácil. Escutou ou não, ou lidou com frustração, com crítica, já desistiu. Você não se sustentou, você não, né, de alguma forma, isso, você abandonou, né, os seus desejos, aquilo que você acredita, nem tentou, né, por vários motivos, tá? Então, o Sérgio coloca aqui que sempre se preocupou com a sua saúde, com o bem-estar, né, que também, na medida do possível, ajuda os outros. O Emerson coloca que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Ótimo, Emerson. Muitas vezes a gente fica se comparando com a vida alheia, né? E aí ninguém vive a mesma vida, ninguém é feliz do mesmo jeito, né? Sucesso para cada um é muito singular, apesar da sociedade colocar uns padrões sociais aí, né? A gente precisa rever ou olhar para isso e ter uma análise crítica
Mas realmente, se você vive a sua vida comparando com o do outro, você, né, tenta copiar a vida dele, de alguma forma você deixa de cuidar da sua. Isso também é um abandono de si, né, Emerson? Porque você não está conectado com você. A gente fala, né, hoje da rede social, a gente está conectado né, nas várias formas de rede social aí, e de alguma forma é uma conexão. Então, deixar de estar conectado com o seu corpo, com o seu sentimento, com os seus desejos, com o seu lado emocional, é um abandono de si. Então, tem muitas formas e maneiras no cotidiano de você fazer essa prática, o abandono de si, tá? Não é, já sei, não, e pronto, não tem mais nada que continuar cuidando, não, é diário. É diário que você vai ter que cuidar desse cuidado de si, tá? Às vezes você deixa para depois fazer uma coisa que você quer e você nunca faz, porque isso também é um autoabandono. Você é desleixado com você? Você cuida de todo mundo, da casa ou do seu trabalho, mas você é desleixado com você. Como que você pode ser desleixado, né? É com a roupa, é com a higiene, é com os sentimentos. Você é um desleixado, você pratica o desleixo, o descuido. Você, diferente de alguém que está no momento talvez de um quadro, né, ou sinais de melancolia, ou de tristeza, ou sinais depressivos, né, tem diagnósticos, tá, pessoal? Tem os sintomas aí que estão, né, perante um diagnóstico, estão no processo de tratamento, ou não estão em tratamento, mas estão no quadro aí, né, que refere a essa questão mais de um quadro, né, de uma psicopatologia, ok, aí isso vem muito mais forte, tá? Mas você pode não ter uma patologia psiquiátrica, mas você tá descuidando de você. E isso por muito tempo pode, com certeza, levar a quadros emocionais, a sintomas e sinais que se repetem, porque você deixou de cuidar de você por muito tempo e aí vai ter consequências. Pode até ser vários, né, quadros aí, né, de depressão, por exemplo, e entre tantas outras formas até de se fechar na vida, porque viver essa vida, né, com essa cobrança é muito forte. Então, acho que tem esse ponto importante de diferenciar, tá? Boa noite, Durval. Uma presença importante aí, a questão da psicanálise. Heloísa, minha amiga querida. Pedro Paulo, um abraço. A gente está trazendo reflexões, como você abandona a si no cotidiano. Então, estou trazendo algumas perguntas aí, né? Você não gosta de você? A gente aprende a falar, eu gosto de mim. Uma coisa é você aprender a falar e a repetir um discurso pronto, diferente de você falar uma frase porque você sente aquilo. Essa é a grande pegada, né? Porque senão você fala, não, eu gosto de mim. Não é o discurso pronto, é como você se sente. Então, uma pessoa que não gosta de si, é mais fácil ela estar nesse processo de abandono de si, porque se você não gosta de você, não gosta de ser você, ou você está nesse momento, né, muito difícil, você tem uma tendência maior a um descuido de si. Você não gosta. Porque quando eu gosto de mim, às vezes eu posso estar num momento difícil, mas eu vou lá, porque eu gosto de mim. O que é gostar de si? Tem a ver com um valor, né? Uma autovalorização, de alguma forma. Acho que como que você... Se você não gosta de você, ou você aprendeu a não gostar de você por vários motivos, você está nesses pontos ligados ao abandono de si, tá? Vamos pensar que jeito que você se abandona no seu dia a dia. Obrigado, Sérgio Martins, pela sua presença, um abraço. Uma pessoa que é muito insegura, ela tem medo de errar, ela tem medo de cobrança, de pressão, de comparação, ela depende muito da aprovação do outro, ela com uma grande probabilidade maior dela fazer esse exercício do autoabandono, né? Abandono a si mesmo, porque ela tá para o outro.
Você vive para quê? Você vive para quê? Ou para quais, né? Quais são os seus sentidos aí? Às vezes até não tem, mas você cria, ou você vive mesmo assim. E você, de alguma forma, você vive para quê? Ou para quem? Você pode fazer uma lista. Eu vivo para isso, 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 isso. Agora, se eu perguntar para você, você vive para você? Você vai ter que dividir você aí, né? Nas diversas papéis sociais, ok. Mas a pergunta, acho que eu quero trazer aqui, neste momento da sua vida, você vive para você? O que isso significa? Como que você vive para você? Você vive para o trabalho, você vive para os filhos, você vive para ter um grande sucesso, para ter uma grande causa, você vive para fazer um trabalho voluntário, você vive, ok. Mas dentro disso tudo, você vive para você? Se você não se inclui na sua vivência, você está fazendo essa escolha de abandono de si, tá? Boa noite, Alexandre Ferri, um abraço, Lenise. Quando você se sabota, quando uma coisa legal para você ter, uma conquista, aquela pessoa, né, aquele sonho, está quase chegando naquilo, você trabalhou tanto para ter algo que você deseja e quer e merece. Aí quando você se aproxima, você faz de tudo para não ocorrer. Você se auto-sabota, você perde aquilo que você queria e depois volta nesse processo, né, então, às vezes nem entende por que faz isso, pode também ter aspectos inconscientes, mas se você fica se sabotando, com medo de ter sucesso, né, de dar conta, de viver o seu desejo, porque tem gente que fica só na fantasia de viver, quando, né, vai viver, perde a graça e não sabe lidar com isso. Então, na verdade, se você se sabota, se você se boicota, isso tem a ver com autoabandono. Você abandona aquilo que você desejou, né? E aqui a gente está para lembrar disso. Quando você fica com uma pessoa, quando você convive com uma pessoa que é tóxica, se você convive com uma pessoa que está fazendo muito mal para você, e aí você vai administrando, mas se você fica, né, muito perto de uma pessoa, você não sabe lidar com uma pessoa que faz mal para você, se você convive muito com uma pessoa que faz mal para você, você está se abandonando, porque você está lidando com isso o tempo todo, né? Algo que faz mal para você. Você está deixando o que faz mal para você todo dia acontecer. O que faz mal para você? O que faz mal para você? E você convive diariamente. Pode ser até você que faz mal para você. E aí? Se você faz mal para você, às vezes você nem está percebendo que é você que faz mal para você. Aí você joga a responsabilidade para o outro, né? Então, quando você se sabota, quando você de alguma forma, né, também faz mal para você, não é só o outro que faz mal, você tá deixando você de lado, tá? Então vamos pensar nas várias maneiras de alguma forma você se auto-abandonar. Boa noite, Rômula, Rosângela. Rosângela, a temática hoje é abandono de si. Obrigada. E quando você se auto-abandona emocionalmente, financeiramente, fisicamente, né? Aí você pode ter uma tendência de jogar a responsabilidade para o outro, né? Você já deve ter feito isso, ou faz, ou conhece alguém que faz, né? Então, uma pessoa, de alguma forma, não está gerenciando bem a própria vida, né? Porque eu acho que é isso. A gente está falando de gerenciar a sua vida. E se você abandona você, então, na verdade, você está abandonando o barco da sua vida. O abandono de si é o abandono da própria vida, né? Então, e aí o que resta? O que você faz, assim, né, diante disso? Então, quando uma pessoa,
ela abandona ela mesma, você acha que essa pessoa ela vai estar feliz, tá bem, né? Tá de alto astral? Tem uma grande chance de quando a pessoa tem comportamentos, escolhas de abandonar a si, dela não ficar tão bem, né? Então vamos dar um exemplo, ela não vai ficar tão bem porque ela tá deixando a si, né? Deixando ela por último. Então essa pessoa às vezes está desequilibrada, essa pessoa desconta no outro, joga a responsabilidade pro outro. Olha só que você não fez para mim, né? Você joga a responsabilidade aí pros familiares, você joga a responsabilidade pro passado. Então, se uma pessoa não cuida de si, ela vai ter consequências da forma dela viver. A forma como ela gerencia a sua vida vai aparecer. Por exemplo, pessoal, uma pessoa mais estressada, né? Porque uma pessoa que cuida de si, ela sabe gerenciar mais o estresse, mas uma pessoa que não cuida, né, que tem muito esse abandono de si, pode aparecer no estresse, num quadro de depressão, né, de nervosismo, de querer controlar a vida do outro porque a vida dela tá ruim, tá péssima, ela quer controlar a vida do outro. Pode aparecer um desequilíbrio emocional, né? Pode aparecer em alterações do sono, da alimentação. Uma pessoa que não cuida bem dela, ela pode estar demonstrando isso comendo compulsivamente, ela pode estar bebendo compulsivamente, né? Pode ter uma relação até com a substância. Uma pessoa que não cuida de si, que se abandona aos seus sentimentos, ela pode estar se anestesiando de várias formas, pode estar somatizando, ela pode estar desequilibrada e gastando tudo que ela não tem, né? Vai aparecer o desequilíbrio, né? Uma pessoa que não cuida dela mesmo, ela fica olhando para a vida do outro, então ela fica criticando a vida do outro, ou tem inveja de uma forma, né, insistente, constante da vida alheia. Pode até ter inveja da vida do outro, porque o outro tá ali, sendo ele. E você se abandonou, você não sabe nem aonde você foi parar, e aí quer olhar para a vida do outro e vai criticar, né? E às vezes até tem um cunho... Pode até ter um cunho moralista. Nossa, aquela pessoa, né, um cunho moralista, às vezes, né, com a via até religiosa, sabe, assim, ou um cunho, né, dono da verdade, né, isso é certo, não é certo fazer, falando da vida do outro, né, então, isso vai aparecer nas pessoas, porque uma pessoa que cuida dela, ela faz menos isso com a vida do outro, né. Então é importante você perceber quais são os aspectos na sua vida, quais são as áreas, quais são escolhas, comportamentos, pensamentos e sentimentos que você tem que representa aspectos de abandono de si. Olha para isso, né? Não basta olhar de qualquer jeito, né? Cuida disso, perceba isso no seu cotidiano. Perceba isso nas suas relações, onde está esse abandono de si, tá? É importante ter consciência disso, é importante você perceber onde você se abandona, é importante observar quais os motivos que você faz isso. É porque eu não aprendi a me cuidar, é porque eu tenho, né, muita baixa estima, é porque eu sou muito inseguro, então eu não sei cuidar de mim, eu jogo a responsabilidade para a vida do outro. O que te leva a abandonar tanto você? O que te leva a abandonar a si em muitos aspectos do dia a dia que você achava que você não fazia? E agora eu acho que é um despertar. É a gente ter a consciência maior de como eu tô vivendo o dia a dia. Olhar para os seus sentimentos, pode ser sentimentos inconscientes, né? Às vezes você aprendeu a fazer isso, até aquela coisa que a gente falou no começo. Se você tem uma ideia de uma crença que cuidar de si é ser egoísta, e ser egoísta é feio, é pecado, e aí essa crença já está com um certo tamanho, né? Já é propícia para você não se abandonar, tá? Então você tem que olhar para isso, você tem que perceber por que você está se abandonando, os seus motivos, assumir isso, tá? Querer mudar. Você quer deixar de ter atitudes
comportamentos, sentimentos? Você quer deixar de abandonar a si mesmo no cotidiano? Você conseguiu identificar? Você quer permitir trazer você de volta, tá? Criar você de volta, mudar os seus hábitos, os sentimentos. Começa por pequenas coisas, pequenos detalhes. Eu vou eu vou tomar o meu café da manhã porque eu gosto assim. Eu vou fazer isso com calma. Eu vou fazer minha caminhada, eu vou pensar em mim, eu vou escrever, eu vou ler, vou meditar, eu vou fazer algo que me faz bem. Você volta a cuidar de você volta, porque cuidar de si é fazer o oposto de abandono de si, tá? Construa um novo relacionamento com você. Como você pode fazer isso? Construa um relacionamento que você não exercite o abandono de si, né? Como que você pode fazer isso? Olhando para você. Você pode ter um exercício diário de proteger você. Proteja você dos outros, mas proteja você de você mesmo. Proteja você daquilo que você faz mal para você. Você é seu amigo? Ou você é um grande inimigo? Como que você pode ser mais seu amigo no dia a dia? Né? Você se considerar, você se cuidar, você colocar novas metas, você dedicar a sua vida àquilo que você deseja, você fazer uma dedicação, né, para você, dedicar no cotidiano, você ter um interesse por você. Se você não se interessa por você, porque você não sabe tudo de você nunca vai saber. A cada caminhada, né, tem um vídeo, né, eu falei no começo aqui, no canal no YouTube Cláudia Fabiana Jesus, fala dessa curiosidade de si, né? Esse interesse em saber sobre você. Eu mesmo, né? Parece que você não existe. Você tem interesse em aprender algumas coisas, ou interesse pelo outro, interesse por um conhecimento, interesse por uma causa, mas a pessoa não tem interesse por ela. Se nós tivéssemos uma sociedade que tivesse projetos desde a infância, né? Acho que desde o planejamento, se você quer ter um filho, se você não quer ter um filho, importância do planejamento familiar, tá? Se a gente tivesse uma sociedade que de alguma forma cuidasse mais, né, desses aspectos aí desde a nossa infância, né? Como muita coisa poderia ser diferente, né? Como pode ser diferente agora, lógico, porque você escolhe agora o que você vai fazer na sua vida. Só que, né, diante de tantas vivências, você tem que trabalhar as vivências lá aprendidas e desaprender aquilo que não faz bem para você. Então, como que você volta a criar você, a ter interesse por você, a te amparar, a ter paciência, a pedir ajuda, a ter contato com você, né? Manter esses detalhes que o pessoal colocou aqui desse autocuidado, né? Tem um autoabandono, né? Tem alguns autoabandono, porque eu queria, né, lembrar aqui, tem o autoabandono emocional. É quando você só se julga e você não se aceita do jeito que você é, né? A gente pode mudar, mas eu tenho que aceitar quem sou eu para eu me conectar. Então, se você fica se julgando, se criticando, colocando você para baixo, você exercita o autoabandono emocional, tá? Se você depende da aprovação do outro também, se você tem uma autocrítica exagerada, né? Você tem esse autoabandono emocional, tá? Se você ignora os seus sentimentos, tá? É um autoabandono emocional, ok? Vamos pensar como você se abandona emocionalmente. Pensa aí. Você fez isso hoje? Hoje você se abandonou emocionalmente? Várias vezes? Ou não? Hoje não. A Estefânia pergunta se essa live fica gravada. Depois eu posso até te mandar, fica lá um tempo no Face, tá? Depois eu mando, me manda um oi lá no Face, eu mando pra você, ok?
Boa noite, Reginaldo, Alexandre. Então, estamos aqui falando do abandono emocional, tá? Então, se você fica pensando nas obrigações, o que o outro vai pensar de você, se você não se conecta com seus sentimentos, com as suas emoções, você tá nesse exercício do abandono emocional, tá? Se você também foge dos seus sentimentos, você pode até buscar válvulas de escape, como a gente já colocou aqui, hábitos não saudáveis, né? O álcool, a substância, comer demais, trabalhar demais, né? De alguma forma você vai se perdendo aí, fugindo de si. Quando você foge de você, você também está se abandonando. Você pode estar presa emocionalmente a um autoabandono. Percebe que a gente pode ter mais aspectos de autoabandono do que o contrário. Por isso que é tão importante parar e pensar em como cada um de nós está vivendo a vida, tá, pessoal? Então, acho que é um ponto importante esse abandono de si, né? Esse abandono emocional, tá? Acho que é muito comum, assim, essa questão, né? Você fica se culpando, se colocando para baixo, se você só olha seus pontos negativos, você está se abandonando, porque você está sendo tão cruel com você. Você acha que isso vai te ajudar? Sendo cruel, ou ato falho, eu juntei cruel com, tá? Você está sendo tão cruel com você, você acha que isso te ajuda a levantar? No seu pior momento, se você se colocar mais para baixo, ou depender de alguém para levantar você, você está sacaneando você, então você está abandonando totalmente você, tá? Então perceba os atos de autoabandono que você faz diariamente, tá? Obrigado, Fernando, Emerson. O Emerson colocou que se interessar por si muitas vezes precisa buscar o resgate pessoal. Legal, resgate pessoal. Olhar para dentro, eu posso voltar a crescer e ser feliz e cuidar melhor de mim. Obrigado, Emerson. Gente, se você não quiser evoluir, você não vai evoluir. Mas não fica se queixando e fica jogando a responsabilidade pro passado, pro governo, pro outro, tá? Você quer cuidar melhor de você? Ah, não sei, tá. Você quer cuidar melhor de você? E para isso você tem que olhar para você. Então é uma caminhada, né? Que estar no porvir, mas é impactante. Você quer mudar, você quer deixar de abandonar si, né? De uma forma tão forte que tá aí, ou você já tá abandonado, você nem sabia disso, né? Ou se abandona em alguns momentos que você achava que não abandonava, tá? Luiz, né? Então acho que tem várias formas aí desse exercício do abandono, tá? Aí você fica fora, fica culpando o outro, transferindo para o outro. Às vezes você não sabe pedir ajuda, você é orgulhoso. Aí também você quer mudar, mas não sabe, tem vergonha, tá? Então eu diria que temos que pensar aí, ó. Tem que ter uma humildade diante do próprio orgulho, tá? Tem que se renda. Olha, você está criando mal você está vivendo mal, você está escolhendo, né, um abandono de si diário com uma frequência muito significativa, tá? Então vamos olhar para isso. Tem o abandono financeiro, tem alguns autores que trazem isso, né? Interessante assim. Tem gente que se recusa a cuidar da parte financeira, tem gente que fica esperando mesmo do governo, da sorte, da sociedade, do outro, né? Tem gente que gera problemas até na área financeira, né? Uma dependência do outro, não consegue controlar, né? Ou gasta dinheiro, né, de forma descontrolada, ou é muito imediato, ou não dá valor para o dinheiro, ou retém o dinheiro, né? Isso gera muitos problemas também, porque a gente não está falando só do dinheiro no sentido né, concreto, estamos falando no sentido simbólico. O dinheiro é um valor de troca de algo. E se você abandona você não se valoriza. Muitas vezes a relação com o dinheiro pode estar aí, os conflitos na relação dos aspectos de dinheiro, de representação de valor, né?
se você não tem esse valor? Como que você vai se relacionar com o dinheiro, que é uma relação também de valor, tá? Tem o autoabandono físico, tá, pessoal? Isso, você se recusa ou você tem uma preguiça de cuidar do seu corpo. Você faz isso diariamente? Você bebe muito álcool, você fuma compulsivamente, você come mal, você não faz exercício, né? Você tem pensamentos, né, os hábitos assim, vou morrer mesmo, né? Você negligencia seu corpo, você abandona o seu corpo. Seu corpo existe, você não é só emocional, você não é só espiritual, você tem um corpo para cuidar. Como que você cuida do seu corpo? Você abandona o seu corpo, né? Você não liga pro seu corpo, você não quer saber dele, né? Você engordou, né? Você está com 200 quilos e não está olhando para isso, né? Você está usando substância doidada, tá? Você não vai no médico, você não cuida, você não quer olhar para isso, você tem medo de olhar para isso. Isso é um autoabandono físico, tá? Então, para olhar. Como é fácil também a gente descuidar, tá? Como é complexo o ser humano. Vamos pensar no abandono físico também. Tem autores que colocam o abandono relacional, né? O abandono de um... Você convive, você tem essa relação, né, aí, de companheiro, de parceria, de casamento, ou de relacionamento significativo, ou a família em si, né? Acho que de forma geral. Você abandona... Autoabandono relacional é como você está na relação com o outro, tá? Se você se recusa a dialogar, a conversar, a ouvir o outro, se você não sabe dar voz para você, se você não sabe falar o que você pensa, se você não sabe colocar em palavras os seus sentimentos para o outro, porque a convivência é a arte da convivência. Se você abandona isso, né, você abandona o cuidado da convivência, você abandona o cuidado do relacionamento, tá? Se você não olha para a relação conjugal, se você nega algumas coisas, se você acha que é bobeira, se você vai empurrando o relacionamento com a barriga, tá? Vai minando, vai morrendo. Se você não tá mais afim ali, você precisa mudar algumas coisas, você não tem coragem de fechar um ciclo, você não tem coragem de encerrar um relacionamento, você está abandonando você, porque você está vivendo isso, tá? Você de alguma forma não está cuidando de você, se falta confiança, se tem, né, muita briga ou desrespeito, né, essa desconexão com o outro. Se você está com alguém que não confia há muito tempo, se não, né, não tentou, isso não vai. Se você convive, né, nas suas relações aí com o outro, seja quem for, se você não cuida desse relacionamento, você nesse relacionamento, se você coloca, né, dá voz para o outro, e você é muito comum acontecer de você num relacionamento, você desaparece, você morre para o outro existir no seu relacionamento. Você mata você emocionalmente e relacionalmente para existir o seu parceiro. Você coloca aquela mulher num pedestal, né? E você deixa de fazer tudo em nome de um pacto diabólico, né? E aí se abandona, né? Lá pelas tantas você pode ser abandonado pelo outro, até porque a gente não tem garantia, tá? Não é porque você tá fazendo tudo agora pelo outro que ele vai ser legal para você o resto da sua vida. Não se promete isso também. Não temos nem por que prometer isso. Estamos construindo, estamos escolhendo diariamente com quem a gente convive, com quem a gente não convive, se eu vou ficar naquele trabalho, se eu vou fazer outra coisa, né? Eu estou escolhendo se eu vou deixar de me abandonar, ou vou cuidar melhor de mim, tá? Então pense no abandono relacional, se você precisa cuidar melhor disso, se você precisa se conectar melhor com você, tá? Não larga você, não abandona você quando você tem alguém. Você tem filho, cuida do filho, cuida de você. Você tem lá um marido, cuida do marido, cuida de você. Você tem lá o trabalho, cuida do trabalho, cuida de você.
né? Você faz trabalho voluntário? Faz trabalho voluntário, faz trabalho voluntário para você também. Então, sabe, então tem isso. E como isso é fácil escorregar, pessoal? Porque às vezes a gente tem um discurso, não, comigo, imagina, sou uma pessoa que nunca me abandonou, né? Nunca abandonei a mim mesma, assim, será? Então aqui é para provocar, para ver mesmo. Às vezes tem lá, se você ficar negando, você não vai enxergar e não vai fazer nada para mudar. Então acontece muito essa questão do abandono de si quando a pessoa tem baixa estima, tem um sentimento de inferioridade, quando ela às vezes, né, de alguma forma deixa de viver a vida pelo outro, né, ou ela tem medo de ser egoísta, quando ela tem esse histórico de vivências de abandono, de percas, de rejeição. Uma pessoa que se sente rejeitada, ela se rejeita. A grande, né, a grosso modo, tá, pessoal? Uma pessoa que se sente abandonada, ela pode se abandonar também de uma forma muito frequente. Uma pessoa que tem uma estrutura de carência afetiva, ela não vai saber cuidar dela, tá? Excessos de experiências traumáticas, conflituosas, a pessoa também pode se perder. Ou, diante de tantas coisas, ela escolher e falar, eu não quero mais viver uma vida de sofrimento, nesse grau, assim, né? Não quero mais viver num drama, não quero repetir a história lá do meu passado, eu não quero mais viver do mesmo jeito que eu vivo. Eu quero deixar de me abandonar, tá? Então, diante de tantos abandonos de si, lógico que vai aparecer muito significativo um quadro de vazio, né, de uma solidão. Muita gente tem solidão porque tá solitário de si. Porque você se abandonou por muito tempo, a solidão ela vai arrastar você porque você não está presente. Lógico que vai aparecer um vazio gigante, né, como se fosse aquele monstro que você não sabe, né, você está perdida. Não é uma solidão que vem, aparece, a parceira da vida, tá? Então, se você tem esse vazio gigante, se pergunte se você não se abandonou, se você não deixou de cuidar de você, se você não aparece mais. É como se eu falasse assim, você aparece na sua vida? Você não aparece, você é a sombra de si, você só é corpo aí, você é só obrigação, você é só responsabilidade, você nem sabe mais quem é você. Você não está presente na sua vida. Você é presente. Estou aqui comigo, eu sou presente na minha vida, tá? Quem é você para você, se você tá aí inteiro para você, né? O que é eu para mim? O que é você para você? Como que é? Como que seria? Como seria você voltar a ser presente na sua vida? O que mudaria? Mudaria sua alma, mudaria sua áurea, mudaria o seu emocional, mudaria a sua face, mudaria suas atitudes. Pense nisso, tá? A Nelma coloca, né, que se abandonou por muitos anos pelo companheiro, deixou de viver a própria vida para viver a vida dele. Obrigado, Nelma. Muito comum essa... Acho que isso até... Será que a gente não aprende a fazer isso com as instituições? Com a família, com as instituições aí de poder? Será que a gente não escuta isso, né? A gente não reproduz algumas verdades aí, né? Então é muito mais comum que a gente imagina, né? Você se abandonar em nome do outro e esse outro lá pra frente também vai abandonar você. Porque você se abandonou, você não se respeitou, então o outro, é fácil ele fazer isso, ou você vai viver uma vida submissa ao outro, tá? Então, nos seus piores momentos, às vezes você está num momento muito difícil porque você se abandonou por inteiro, né? Você não se tornou ninguém mais para você. Você está ausente, então você não é ninguém para você mesmo, tá? E aí você se sente inútil e aí vem todos, né, os outros problemas. E eu gostaria de lembrar que você precisa de você. Você precisa de você na sua vida, tá?
Então vamos pensar nisso assim. Eu acho que se você abandona você, você vira um objeto, você fica sujeitado. Você voltando a cuidar de você, você vira um sujeito de desejo, um sujeito que escolhe, um sujeito que tem prazer, um sujeito que erra e aprende, um sujeito que, né, tá presente na própria vida, tá? Então eu acho que uma pessoa que está muito abandonada de si, se abandonou por muito tempo, ela às vezes pode se sentir perdida, ela fica falta de referência, ela tem uma falta de si. Tem gente que fica na inércia, paralisado, sem ânimo, sem sentido. Mas lógico, como que você vai ter ânimo para ter desejo, para criar, para ter uma criatividade, para sair do problema, para entrar, para sair, né? Como que você vai ter tudo isso se você não está existindo? Então, em muitos quadros, às vezes quadros de sinais de melancolia, muitas vezes isso veio porque a pessoa ficou muito tempo se largando, tá? Não é só tomar remédio, tá? Ela vai ter que voltar de alguma forma a olhar para ela. Ela vai ter que se acessar, se conectar. Né? Se você perdeu o contato com você, se você se desligou de você, você fica tão solto aí dentro de você que você não tem um eixo, você não tem uma referência, tá? Então, daqui a pouco a gente está encerrando, é um assunto complexo, é um assunto que está presente no nosso dia a dia, desde quando a gente levanta até quando a gente vai dormir. Como que você levanta? Como que você passa o seu dia? Como que você vai dormir? Você vai dormir se abandonando, você vai dormir com problema do outro, você vai ficar muito ansioso, com medo, você não está ligado ali, é isso que é seu sono? Né? Ou você não tá pensando em como cuidar de você, zelar por você, trazer você de volta. Então, desde quando a gente acorda até o horário que a gente vai dormir, essa temática de autocuidado e autoabandono é algo presente, tá? Então, pessoal, gostaria de fechar com essas perguntas. Você quer mudar isso? Você quer deixar de abandonar a si mesmo? Como que você está lidando com isso, né? Você está procurando, né, meios de cuidar melhor de você? Você quer voltar a cuidar melhor de você? Você quer voltar a existir para você? Queria que você pensasse nisso. E esse exercício de refletir sobre isso é no cotidiano, é todos os dias, né? E se estiver muito pesado para você isso, que você possa às vezes buscar ajuda, conversar isso com uma pessoa que você confia, né? Se você descobriu hoje que você abandona você mais do que você imaginava, que bom que você está olhando para isso, que você possa, né, ter a coragem de tomar alguns cuidados que você passou por cima, tá? Então, acho que é uma temática diária da nossa vida, né? De vez em quando a gente tem que parar para olhar para isso. Então, a live de hoje, ela tem esse aspecto importante que você pode estar cuidando bem de você, mas em algum momento da sua vida você descuida de novo, né? E você pode se acostumar a não cuidar muito bem de você. Você pode se acostumar a abandonar a si mesmo, assim, tá? Então, no meio de tantos estímulos de fora, você se perde de você. Você não se torna mais o próprio estímulo diante da vida. Então, repense, olhe para a sua vida, que você possa fazer esse exercício de autocuidado e cuide melhor de você para que você não escorregue, para que você não pratique o abandono de si, tá? Oi, Priscila Matos, obrigada. Muito bom sua presença aqui. Estamos fechando a live, mas ela fica lá um tempo no Facebook, né? Estou aprendendo também, né, esse recurso aí, né, de estarmos online, mas ao mesmo tempo também é tão presente a presença de vocês e um estímulo para que eu possa estar aqui, né, trazendo aí algumas reflexões, algumas temáticas, tá? Quem não assistiu a live inteira vai estar lá no Facebook da Cláudia Fabiana. Boa noite, Regina.
Queria agradecer essa parceria, novamente, vocês estarem presentes na live e que a gente possa pensar essa semana aí e vivenciar, mais do que pensar, praticar uma forma de viver as escolhas no cotidiano. Perceba como você está vivenciando, né? Saia de você um pouquinho e fala, nossa, eu fiz autoabandono aqui? Aqui eu tô me cuidando, aqui eu me abandonei desse jeito, aqui eu deixei de cuidar de mim. Você vai ficar mais atento a você. Você vai ficar mais atencioso a você, tá? Então é um convite para que a gente possa fazer isso no nosso dia a dia. Eu tô trazendo isso para vocês, como também estou trazendo isto para mim. Porque eu estou existindo e no meio das nossas vidas a gente se perde, se abandona, tá? Então, pessoal, muito obrigada a todos, obrigado pela parceria. Vamos fazer esse exercício de autocuidado, hora a hora, né, Célia? Obrigado você, obrigado, Du. É um assunto complexo que pede algumas reflexões e vigília constante. Obrigado, Du. Boa semana para você. Obrigado, José Donizete, Belinha. Obrigada a todos presentes, que a gente possa ter uma boa semana, vamos cuidar melhor da gente, tá? E semana que vem estamos aqui às segundas-feiras. Um forte abraço e não abandone a si mesmo. Até mais, boa semana, um grande beijo. Tchau.